estou dizendo que as famílias não sejam felizes, não, gente. Só que essa realidade de pais perfeitos e filhos exemplares é uma mentira que contaram para todos nós, e a gente se frustra quando está nessa realidade dentro da família e que a gente enxerga que os nossos pais não são perfeitos e a gente acha que na vizinha talvez essa perfeição existe. Gente, não existe essa perfeição em lugar nenhum. Aline, seja muito bem-vindo. Meu coração, você já sabe, é aberto para você. A sua presença aqui, eu tenho certeza que vai agregar valor na minha vida, na vida aqui das nossas convidadas e convidados. Eu sei que você tem muita coisa para nos trazer dos seus conhecimentos também. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Aline Cardoso. Eu sou administradora do perfil Caminho da Espiritualidade. Estava também um pouquinho parado o perfil, muito por conta dessas minhas questões todas. Também teve a questão da mudança de residência em dezembro para janeiro. Então, a minha vida nos últimos 3 meses ficou bastante tumultuada. Mas quem quiser conhecer o perfil lá, a gente fala muito sobre expansão de consciência, espiritualidade, autoconhecimento. Muito bom. E a gente está tentando trazer, né, um pouco também dessa parte relacionada a que envolve desenvolvimento pessoal, voltado principalmente para a estrutura familiar, cura familiar, e aí casa direitinho com o seu projeto, né, com o seu Instagram. E me fala uma coisa, Aline, por que seu coração se inclinou para essa área da espiritualidade e da área também da psicanálise, né, que você está em formação? Eu, desde muito nova, sempre tive uma tendência a... Você está me ouvindo bem, né? Estou. Tá, né? Eu sempre muito nova tive uma tendência a gostar de observar o comportamento humano. Era uma coisa minha. Sempre fui uma pessoa muito observadora e o comportamento humano sempre me intrigou muito. Então, quando eu comecei a realmente me interessar pela espiritualidade, que foi mais ou menos com os meus 18 anos, eu enveredei por uma religião. Eu acho que todo mundo que busca a expansão da consciência começa, de qualquer forma, como uma religião. E as religiões, elas são muito necessárias no mundo que a gente vive hoje, né? Hoje eu não tenho religião nenhuma, mas agradeço ao universo por ter passado por ela, porque tudo tem um porquê e tudo tem um propósito, né? Sim. E foi nesse momento que eu comecei a enveredar por outros caminhos, me conhecer em outros caminhos. Foi quando eu comecei a me voltar mais para a espiritualidade fora de um campo religioso, de uma estrutura religiosa. Aí, nesse momento, eu comecei a desenvolver o desejo de ajudar as pessoas a também encontrar esse caminho. E aí surgiu a necessidade de fazer uma formação, poder, de alguma maneira, contribuir na vida das pessoas, e nada melhor do que você fazer aquilo que já era meu dom, né? Já estava comigo desde muito antes disso tudo acontecer, que é o comportamento humano. Então, a minha primeira formação que eu estou fazendo é essa, mas não pretendo parar por aí, né? Isso. Pretendo fazer outras formações, me especializar em outras questões, muito para ajudar, principalmente essa parte de conhecimento pessoal, desenvolvimento, autoconhecimento e cura, principalmente. Muito importante o autoconhecimento. Aline, já que você tem esse perfil do caminho da espiritualidade, eu queria que, se você pudesse, com todo carinho, você nos dizer quando é que você teve esse start da sua expansão de consciência. Antes da gente entrar no assunto, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. Porque muitas das vezes, né, na maioria das vezes, nós ficamos muito focados na nossa vida profissional, né, em quem nós iremos nos tornar, quanto a gente quer crescer dentro de uma empresa, quanto de salário que eu quero ter dentro do meu bolso, enfim, casamento, várias outras áreas. E muitas das vezes nós esquecemos de olhar para esse lado mais espiritualista, sabendo que todos nós somos seres eletromagnéticos. O que é ser eletromagnético, né? Somos seres eletromagnéticos porque nós somos 50% divinos e 50% terrenos. Então, o magnético vem do magnetismo da Terra e o eletro
do elétrico, né, do átomo, de tudo aquilo que vem do universo. Então, a gente precisa olhar também para essa área da nossa vida espiritual, né? Você falou que você não tem religião, eu também hoje não tenho nenhuma religião, eu sou espiritualista, sem religião, acredito realmente que tudo tem Deus, essa garrafa tem Deus, nós somos deuses, as pessoas que estão aqui também são deuses, tudo são centelhas divinas, né? E todos os caminhos, todas as religiões, como você falou aqui, todas elas são válidas, porque todas elas têm o mesmo propósito, é chegar a uma divindade que uns chamam de Deus, outro de guia, outro de ser superior, não importa a nomenclatura. O que importa é que a pessoa tenha uma predisposição de ter a sua vida espiritual atrelada a uma divindade. Então, fala para mim, quando é que você teve esse start de você se despertar para você sair da religiosidade e hoje você tem uma expansão de consciência de não ter nenhum vínculo com nenhuma religião, a não ser dentro da espiritualidade? Eu, desde mais ou menos os meus 16 para 17 anos, eu sempre tive algo dentro de mim que me impulsionava a buscar a divindade. Uhum. Eu queria conhecer quem era Deus, por que eu estava aqui. E começou muito ali mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então, mesmo dentro da religião, eu nunca me mantive apenas como ouvinte. Eu sempre fui em busca dos porquês de certas coisas dentro das religiões. Eu acho que aí já tinha começado o meu processo de expansão de consciência, ainda que eu mesma não tivesse me dado conta. Sim. E depois disso, vieram várias questões, né, e muitos anos, né, que a gente acha que as coisas acontecem no estalar de dedos e todo mundo, quando já está bem, né, em relação à expansão de consciência, foi porque estalou o dedo de um dia para o outro e tudo expandiu, e tudo leva um tempo. Eu acredito que tenha sido mais para o ano de 2018, 2017, por aí. Recente. Bem recente. Eu comecei a ter uma necessidade de estar mais assim no interior, como eu disse, eu moro hoje numa área mais interiorana, e entrei num processo de reclusão. Eu me recluí dentro de mim mesma, fiquei no que algumas pessoas talvez chamariam até mesmo de uma depressão, vamos dizer assim. Uhum. Era um processo que eu comecei a desenvolver um autoconhecimento, de saber o que eu queria para a minha vida, do que eu queria da minha questão religiosa, espiritual. E ali naquele momento eu comecei realmente a abrir os meus olhos para as outras coisas. Então é tudo muito natural. A gente tem que estar muito observando a sutileza do universo em nos chamar. Porque o universo nos manda mensagens muito sutis. Sinais, né? E é exatamente essa correria no dia a dia que às vezes a gente não se dá conta, né? Sim. Então a minha, vamos dizer assim, a minha expansão começou, na verdade, eu acho que lá atrás, em 2000, sabe Deus quando eu tinha 16 anos, não vou falar muito, porque senão entrega a idade, né? Mas começou quando eu decidi, né? Vinha de uma família que não tinha cunho religioso absolutamente nenhum. A minha mãe, no caso a minha família toda, né, mãe, pai, irmãos, ficaram assim bastante surpresos de eu buscar uma religião. Então eu vinha de uma família que não se importava em ter religião, em conhecer Deus, em nada disso. Então eu já tinha ali um despertar, ainda que trilhei caminhos para chegar até a minha consciência e ainda estou trilhando, né, porque a vida é um progredir, né? Agora, quando você fala da necessidade de que a gente realmente tem de olhar, né? Eu vejo que a vida ela tem alguns pilares que a gente precisa olhar, né? E eu acho que todos eles são importantes. E hoje eu encaro isso para a minha vida. Todos são importantes. Sim. A gente não pode olhar só para um. É mais ou menos como se nós tivéssemos as duas pernas. Se você deixa de ter uma, você anda ou cambaleando, ou você precisa de alguma outra coisa para te movimentar, que seria uma cadeira de rodas, uma muleta. Então, quando você tem todos esses pilares bem estruturados, que são a questão da sua espiritualidade,
porque você não é só terreno, como você falou, nós somos seres espirituais, então a olhar para isso é importante. A questão financeira e profissional é importante. A questão familiar é muito importante, desde a nossa família de origem até mesmo a nossa família que a gente constitui, se assim desejar, mas os nossos relacionamentos são importantes, né? Então, é um todo. A gente precisa sempre olhar para esse todo, né? Nunca olhar demais para um lado só. Porque até mesmo as pessoas, né, essa é a minha visão de mundo, tá? Não estou dizendo que ela é a verdade absoluta. Sim, é a Mas as sua pessoas que verdade. também só para a vida espiritual desequilibram outras áreas também. Então, eu aprendi com vamos ter um professor, né? Ele é professor mesmo, o professor Laércio, que eu segui durante um bom tempo, a gente ouviu muitas coisas Muito. dele, e ele diz que a gente precisa achar o caminho do meio. E o caminho do meio é isso, é equilibrar todas as áreas da sua vida que são importantes, todos os valores que você tem como importantes, e equilibrar sem pender demais para um lado só. Mesmo que num determinado momento você às vezes penda, por exemplo, às vezes você dedica um pouquinho mais de tempo à tua vida profissional, porque de repente você está passando por uma ascensão de carreira, você mudou de trabalho, mas em algum momento aquilo ali precisa entrar num equilíbrio, porque só trabalhar você deixa de olhar para a família. Aí se você deixa de olhar para a família e só trabalha, você tem dinheiro, mas não tem harmonia dentro da sua casa. Estou dando exemplos bestas. Se você só trabalha, mas não olha para a sua vida espiritual, você também desarmoniza a sua casa. Uma coisa tem ligação com a outra. Sim. E futuramente você vai desarmonizar o seu campo profissional. Então, está tudo interligado, Tudo. não tem para onde correr. É verdade. E Aline, a gente está falando sobre religião, e eu me lembro, né, a gente mais ou menos já entrando aqui dentro do tema, eu me lembro que quando eu era de uma religião, tinha um versículo na Bíblia, da Bíblia que eu ficava muito chateada, que era aquele, filhos, em tudo honrai os vossos pais. E eu ficava indignada com aquilo dali, eu tinha até raiva do apóstolo Paulo, se não me engano, acho que foi ele que escreveu esse versículo, e eu ficava assim indignada, como assim, tudo honrai vossos pais? E logo a seguir, se eu não me engano, acho que dentro do próprio contexto, né, embaixo tinha pais, não irritais vossos filhos para que não percam o vosso ânimo. Sendo que isso não esse versículo de baixo não era aplicado dentro das igrejas, né? Consequentemente, eram favoráveis somente, só haviam a visão dos pais, que os filhos tinham que honrá-los, né? Toda aquela sistêmica toda. E a gente falar sobre honra, o que é honrar os pais, essa questão da honra, ela é muito delicada. Porque aonde é que se termina ali o respeito, a troca, na verdade, a troca de respeito em que o pai, porque a gente pensa o seguinte, quem nasceu primeiro foram os pais, então a parte do respeito tem que vir da parte deles para que aí sim os filhos venham respeitá-lo, né? Dentro da ordem certa, cronológica. Então, eu acredito que é uma linha muito tênue em relação a o que é honra. Então, quando me veio na mente de te convidar para você falar sobre esse tema, é que isso realmente nos traz muita dúvida aos nossos corações, né? Principalmente de filhos que têm aí relacionamento abusivo familiar com os seus pais, pais narcisistas, mães narcisistas, e eles têm uma dificuldade enorme de saber diferenciar o que honrar, por que honrar, como eu posso honrar alguém que me faz mal. Como eu posso honrar alguém que se diz ser meu pai, minha mãe, mas na função eles não praticam isso. Então, por isso que eu quis trazer esse tema, tirando a mãe do lugar sagrado, porque a sociedade, não só a sociedade brasileira, eu acredito que isso seja algo realmente universal, mundial, de que endeusam as mães, colocam ela num patamar de que não pertence a elas. Então, por isso que eu trouxe você, porque você está estudando a psicanálise, é totalmente voltada para a espiritualidade, não teria uma pessoa melhor para trazer para a gente essa visão de como a gente desconstruir, de que realmente
a mãe não tem esse lugar sagrado. Então, eu gostaria que você ficasse aqui muito aberta, né? Sem meias palavras. É o que eu abri aqui a live falando. Aqui não seja diferente, faça diferença. A gente veio para quebrar, sim, padrões, quebrar paradigmas. Então, você fica muito à vontade para você falar o que você desejar. Tá bom? Então, explica para a gente como que é essa função da mãe, se realmente esse lugar é dela ou não. Bom, vamos começar lá atrás, né? Bom. Na verdade, essa questão dos pais, na verdade, a gente está falando de mães mais especificamente, porque mãe é que dá à luz, né? E aqui o seu Instagram é muito voltado para filhas de mães narcisistas. Sim. Mas quando a gente fala de maternidade e paternidade, a gente sempre tem esse inconsciente coletivo que diz que os pais estão acima de qualquer coisa e são sagrados. A mãe, principalmente, muito por conta da religião, foi santificada, né? A gente sempre tem aquela associação com a mãe de Jesus Cristo, Maria, que foi uma mãe que deu à luz ao seu filho de forma imaculada, Virgem. como se o sexo fosse um pecado. Então você vê, na verdade, uma mudança do padrão nesse momento em que Maria dá à luz a Jesus. Se você trouxer a nível religioso e for lá atrás, no início da Bíblia, em Gênesis, você vê que a primeira mulher no mundo deu à luz ao seu primeiro filho com dores de parto, porque ela estava sendo castigada por conta do pecado original que foi ela ter induzido, né, o pobre, coitado do Adão, a comer a maçã. E quando eu digo pobre, coitado, né, porque ele teve a parcela dele de culpa, né? E ali você vê que é incutido nesse momento, ali na maternidade, o pecado original. E todos os filhos dali para diante são concebidos em pecado. Aí vem a mãe de Jesus para quebrar isso, concebendo o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, sem pecado. Então a gente está falando aí de cultura, de religião, de todo um segmento que foi construído para gerar esse inconsciente coletivo que nós temos hoje dentro da nossa sociedade, endeusando essa pessoa que tem, na verdade, a geração de um filho. Gerou, pariu, virou santa, virou rainha, virou a pessoa mais perfeita do mundo, virou aquela pessoa que ama de forma incondicional, que vai fazer de tudo pelo seu filho. E aí a gente começa a ver outras questões, como novelas, filmes, que romantizam essa relação de uma maneira que na vida real não acontece. E aí o filho, muitas das vezes, quando se depara com a realidade nua e crua, de que a mãe dele, na verdade, é uma mulher, como todas as outras, que está passível de errar, que está passível de não ser boa, e que está passível até mesmo de talvez não amar os filhos. E essa cultura que a gente tem na nossa sociedade hoje é como se negasse a existência dessas mães. Só que elas são muito maiores, a quantidade de pessoas que são assim é muito maior do que as mães dos contos de fadas, do que as mães das novelas e dos filmes, que são mães que são capazes de enfrentar furacões, né, pelos filhos, pelo amor dos filhos. E não existe isso, na verdade, na vida real. E isso é até cruel com as próprias crianças, com os próprios filhos, conosco, né? Porque nós fomos filhos também, né? Somos filhos. Se a gente está aqui é porque a gente tem uma mãe e um pai, né? Porque a gente precisa disso para nascer. Sim. Mas isso é cruel com a descendência, porque a gente nasce dentro desse inconsciente coletivo e cobra isso dos nossos pais, ainda que de forma inconsciente. Essa necessidade que a gente tem de ser amado acima de qualquer coisa, de estar o tempo todo esperando que a mãe, que o pai seja muito mais do que eles conseguem ser. E aí a gente deixa de olhar para... mas aí puxa o leque, puxa tanta coisa para trás,
né? Mas o mais importante da gente entender é que, por exemplo, eu li um trecho de um livro que fala sobre o mito da mãe, que fala que no século XVII, século XVIII, mais ou menos, para você ver como que isso que a gente vive hoje é cultural. Nesses 2 séculos, o mais comum dentro da sociedade era que os filhos nasciam no dia do nascimento. Não tinha sequer aquele contatozinho. Era no dia do nascimento, ele era entregue ao que chamava-se de ama de leite, ou ama apenas. Desculpa. Essa pessoa era responsável por criar essa criança até os 5 anos. Então você imagina, você vai parir seu filho, vê se isso entra na nossa cabeça hoje, na nossa sociedade hoje. Você parir um filho, entregar ele a uma desconhecida, essa desconhecida vai cuidar do seu filho até 5 anos, e nesse período você não vai ter um pingo de contato com ele. Essa criança voltava para casa depois dos 5 anos, isso é história, tá, gente? Depois dos 5 anos, depois se sobrevivesse, porque muitas dessas crianças sequer sobreviviam, então ela voltava para casa, para o seio da família, e era entregue a uma governanta para ser criada até 7, 8 anos. Depois disso, muitas das vezes, os meninos eram encaminhados a internatos e as meninas eram encaminhadas para conventos. Então, essa família doriana que a gente vive hoje, no século 17, 18, nunca existiu. É verdade. Isso era a realidade, era o consenso geral do que era dado na época. Hoje, a gente não consegue ter algo aceitável na nossa sociedade. Para alguém que entregou o seu filho para cuidar até os 5 anos, e que depois dos 5 anos ele vai conviver no máximo 2 anos contigo, tu já vai enfiar o garoto num reformatório, num internato, num convento, vai mandar ele para fora para estudar, as pessoas vão dizer que você é a pior mãe do planeta. Porque isso não está hoje na nossa realidade. Então eram culturas diferentes que ao longo do tempo foi mudando. Hoje a gente tem essa inserção dessa família em que a mãe ama qualquer coisa, que surgiu mais ou menos a partir do século XIX, do século XX, por conta de questões financeiras, socioeconômicas. E aí a gente tem essa manipulação para trazer de volta os filhos que não eram criados pelos pais para entrar dentro da família, do seio familiar, e aí começou a família da maneira que nós vemos hoje. Então, a cultura, a religião, a economia do momento foi moldando as famílias de forma que a gente vê hoje. Só que aí moldou de uma maneira que é o que eu estou falando. A gente consegue ter hoje conceito de mãe completamente distorcido do que é a realidade. A mídia também contribuiu muito para isso, né, Aline? Totalmente, foi o que eu falei. A gente tem, por exemplo, as novelas, elas tecem uma realidade familiar que não acontece dentro das nossas casas, né? A gente vê, esses dias aí eu estava vendo, quando eu fiquei internado, os 10 dias que eu fiquei no hospital, estava reprisando uma novela da Rede Globo, que falava sobre amor materno e mães. Casos de família. Se não estou enganada, era Por Amor. Por Amor ou Casos de Família? Por Amor, o nome da... Eu acho que era Casos de Família. Era uma novela da Rede Globo. Cara, aquela novela mostra exatamente o que eu estou falando. Como que a televisão ditava, né, e fazia a gente engolir essa cultura de família perfeita, sendo que no final das contas isso só acontece em comercial de Doriana, né, que as pessoas, que é aquela famíliazinha bonitinha sentada na mesa do café da manhã, e nas novelas e nos filmes. A gente não vive essa realidade dentro das nossas famílias. Não estou dizendo que as famílias não sejam felizes, não, gente. Só que essa realidade de pais perfeitos e filhos exemplares é uma mentira que contaram para todos nós, e a gente se frustra quando está nessa realidade dentro da família e que a gente enxerga que os nossos pais não são perfeitos e a gente acha que na vizinha talvez essa perfeição existe. Gente, não existe essa perfeição em lugar nenhum.
pai é um homem como qualquer outro, mãe é uma mulher como qualquer outra, e todos eles são passíveis de erros e de muitas vezes até tentando acertar, alguns outros como os filhos, as mães narcisistas, né, com uma doença, com um transtorno de personalidade que impede que ela seja capaz até mesmo de amar os próprios filhos. Aline, então, essa não te cortando, eu acho que essa novela, se eu não me engano, foi a que passou agora, há pouco tempo, à tarde, né? Essa novela da tarde, vale a pena ver de novo, você vê como que realmente a mídia, ela manipula e faz com que as pessoas vejam como as mães são santas, como as mães abram mão da sua felicidade pelo filho. Você vê ali o papel da Helena, né, que é da atriz Vera Fischer. Ela abriu mão do amor da vida dela, né, daquele relacionamento ali naquele momento, era o amor da vida dela, para abrir mão para a filha que se apaixonou pelo namorado da mãe. Né? Eu acredito que na época aquilo dali deve ter sido estarrecedor, eu não me recordo muito bem, porque não ficava, né, como não fico assistindo muita novela, mas você vê como que eles querem colocar realmente as mães. Será que ela realmente ela ficou feliz de ter aberto mão de viver um amor para abrir para sua filha? Então você vê como que realmente a novela ela manipula muita coisa para que realmente a sociedade veja que a mãe realmente é uma santa, de que a mãe abre mão pela felicidade do filho. Eu acredito até que existam mães que abram, sim, mão de certas coisas pela felicidade dos próprios filhos. Mas a gente precisa entender que são pessoas reais. Sim, foi o que a Vivi escreveu aqui. A sensação que a gente tem é que quando a pessoa pariu, ela mudou de um ser normal para um ser de luz. Divino. Pronto. Santifica, bota, né, vai lá no Vaticano beatificar para virar santo. E não é assim que funcionam as coisas, né? A gente vê que tem muitos pais que se a gente deixar um pouco de lado a questão do narcisismo, que é um caso extremo, que é um caso de doença, e que infelizmente até mesmo não se tem muito condições de tratar para se ter uma cura, porque a pessoa precisa entender que ela tem um transtorno para poder procurar ajuda, e o narcisista não consegue ter essa capacidade de compreensão. Mas se a gente olhar para as famílias que até não tenham esse transtorno dentro de casa, sim, de mãe ou de um pai que tenha um transtorno de narcisismo, você vê pais, por exemplo, que têm superproteção com os filhos, que impedem os filhos de crescer, de serem adultos saudáveis, de seguir para a vida. Jogar para a vida. Mães que são extremamente ciumentas, que são possessivas, que têm relações assim de convívio com os filhos que sufocam. Eu não estou nem falando aqui de transtorno de personalidade, estou falando de gente normal e que coloca a questão da maternidade acima do convívio com o filho, como se ele tivesse que realmente viver a vida dele suprindo as necessidades dela, entendeu? Então isso é muito sério, né? E quando a gente fala, por exemplo, de amor, né? O filho, quando nasce, o bebê, quando ele é gerado, o ser humano, naturalmente, ele quando nasce, ele vem com a propensão de amar aquele que cuida dele. Então, pode ser a mãe biológica, pode ser a mãe que está adotando, pode ser a avó, pode ser até só o próprio pai. Aquela criança, ela naturalmente vai desenvolver amor por aquela pessoa que está cuidando dela. A mãe já é o contrário. A mãe, muitas das vezes, ela ama ao longo do processo. Não é só porque ela está gerando que ela vai amar. E a gente, às vezes, não consegue ter essa compreensão. Você, pura e simplesmente porque descobriu que está gerando um feto, aquilo não te faz amar necessariamente aquele feto, aquela criança. Muitas mães amam os filhos depois do nascimento. Só que ninguém é capaz de admitir isso na hora de realmente falar, meu filho, você amou seu filho a partir de quando? Talvez porque nem consiga realmente compreender e entender o processo. Mas algumas mães amam os filhos a partir do momento que começa a conviver com ele. A amamentar, a trocar experiência, a fralda, aquele primeiro sorriso, aquele primeiro contato. Aí ali vai gerando o afeto.
né? Eu acredito que seja mais ou menos da mesma maneira como a gente quando se apaixona, né? A gente vai crescendo e criando o afeto à medida que a gente vai se relacionando. Então, o mito da maternidade diz que a mãe passa a amar o filho a partir do momento que foi fecundado. Não é assim que, no final das contas, na vida real funciona. Então, a gente tem hoje mães que realmente não amam os próprios filhos. Sim, é essa pergunta que eu ia te fazer. Então, existem mães que não amam. Com toda certeza. Com toda certeza. Se a gente olhar para o transtorno de personalidade narcisista, a gente já conseguiria responder facilmente essa pergunta. Uhum. Porque uma mãe que tem esse transtorno, ela com certeza tem dificuldades de amar o próprio filho, né? As questões pessoais dela são muito mais acima do que qualquer necessidade do filho. Então a gente já sente aí que não existe empatia. Mas se a gente olhar para outras questões, outros filhos, outros tipos de mães, a gente também consegue ver pessoas que não amam os filhos. Mães, por exemplo, que parem os próprios filhos, mas não tinham vontade de ser mãe, é o que eu estou falando. Não é porque pariu que você ama. E tem mães que conseguem tranquilamente entregar os próprios filhos para serem adotados por outras pessoas e não está nem um pouco E tem interessada aquelas em ter mães contato também, com aquela Aline, que criança. amam seus filhos, mas odeiam a maternidade. Uma vez eu assisti uma reportagem de várias mulheres Ainda falando tem sobre isso. isso. Que depois que elas se tornaram mães, elas descobriram que elas odiavam a maternidade. Amam os filhos, mas odeiam essa função. Mas, gente, é outra questão que é extremamente romantizada pela nossa sociedade, né? A mulher, quando está grávida, ela ama aquele processo. A gente, pelo amor de Deus, não ama. Algumas pessoas podem até amar, mas é um processo doloroso. A mulher engorda. O que para muitas mulheres isso é um problema. A mulher ela tem a tendência a se sentir com a baixa autoestima quando está acima do peso. Os homens nem tanto, né? Mas as mulheres ligam sim para a aparência. Não vai dizer que não liga, que é Liga, liga, mentira. A sim. gente liga sim. Muitas delas estouram um corpo de estria. Isso eu estou falando só do físico. Fora as questões que são relacionadas às dores, coluna, dói os ossos, você fica sem disposição. No final da gestação, então, você já está com a barriga imensa, você às vezes tem dificuldade de andar, de sentar, de dormir. Aí beleza, isso é só a gestação. Aí você vai ter o filho. Depois de você ter o filho, se você tem o parto normal, é aquele sofrimento que o parto normal dói pra caramba, tem todo aquele processo de dificuldade para nascer. Mas ainda a cesárea, você ainda tem a recuperação de uma cirurgia. Mas ok, o bebê está com você. Aí vem você fazer a amamentação. Muitas mulheres têm o bico do peito rachado, não consegue mais dormir depois que o filho nasce, porque você passa noites em claro, muitas crianças não conseguem ter um sono realmente recorrente, bom. Então, todas essas questões, muitas das vezes, vão gerando na mulher uma necessidade de urgência dela voltar a ser ela mesma. Porque quando ela começa a parir, ela deixa de ser ela para ser mãe. E muitas mulheres têm a dificuldade de conseguir desassociar isso de novo e voltar a ser ela, voltar a ser mulher, voltar a ser esposa, voltar a ser a pessoa que ela sempre foi antes de ser mãe. Sim. E você acha que isso não mexe no psicológico, não mexe no emocional, não mexe na autoestima, né? A desestrutura, às vezes, do próprio casamento, porque às vezes a mulher não consegue desassociar, não consegue organizar, não consegue administrar sentimentos, não consegue administrar, às vezes, o cuidado com o filho. Muitas mulheres não têm condição de pagar uma pessoa para ajudar. Aí, às vezes, a própria mãe ou a sogra estão dentro da casa dela. Então, é toda uma desestrutura que, às vezes, a maternidade provoca na vida da mãe, que muitas mães acabam odiando
a maternidade, apesar de amar os próprios filhos. Não, eu amo meu filho, mas vou dizer para você que ser mãe não é Mundo esse cor-de-rosa. florear Sim. todo. Não é, né? Vamos lá, tem umas perguntas aqui Fala. que fala que muitos se questionam sobre do porquê tem uma mãe assim. O que você pode falar para esses filhos que fazem essa pergunta? Por que minha mãe é dessa forma? Por que eu nasci dessa mãe? Então, gente, eu acho que o mais importante de tudo, hoje, né? Vou tentar resumir bastante para tentar responder, talvez, a- ser mãe é padecer no paraíso, pode ser. Eu acho que a gente precisa entender a nossa história. Eu acho que o ser humano ele tem a tendência a olhar para o hoje, não olhar para o de trás. O que vem antes de nós faz total diferença para a sociedade que a gente vive hoje. E para quem eram os nossos pais, para quem eram os nossos avós, para quem eram os nossos bisavós, que aí vem trazendo ao contrário, né? Se a gente tem uma sociedade que há alguns anos, alguns poucos anos, gente, era uma sociedade que tinha isso aí que a Vivi falou, assassinato dentro da própria família, gente que matava os próprios filhos, a gente vivia dentro de guerras. A gente, hoje em dia, ainda tem alguns continentes que vivem guerreando por questões banais. Então, a nossa sociedade sempre foi uma sociedade que viveu através de lutas, de assassinatos, de violência. Então, quando a gente olha para a nossa vida hoje, a gente vê pais que trazem no seu DNA a herança de todas essas questões. Interessante. Então, se a gente não conseguir ser capaz de olhar para a nossa ancestralidade, a gente nunca vai ser capaz de compreender quem são os nossos pais hoje. Então, essa é a primeira coisa que eu aconselho a todos que questionam, é entender um pouco da história dos seus pais. A gente precisa começar a ter um coração compreendedor, desculpa, que tenha a capacidade de compreender a história que gerou a maternidade que você tem hoje. Quem são seus pais? Por que eles são assim? Quem foram seus avós? Quais foram as histórias? Quais foram as questões? O que levou seus pais a serem o que são hoje? Então, quando a gente consegue olhar para isso, a gente tem um pouquinho mais de capacidade de conseguir amar, né? E a outra questão muito importante é você entender que tudo tem um porquê. Se você está nessa família hoje, eu acho que você deveria parar de perguntar o porquê, mas o para quê. Porque tudo vem para nos ensinar. Existe um porquê de você estar dentro dessa família, existe um porquê de você viver com as pessoas que você vive hoje. Eu hoje tenho uma crença voltada muito para a reencarnação. Então eu acredito que a gente reencarna dentro das mesmas famílias para um aprendizado. Sim. A gente encarna próximo das pessoas que a gente está por um aprendizado. Mas não tem problema se você não acredita em reencarnação. Porque independente de você acreditar se você está na primeira vida e essa vida é única e morreu, você vai para o céu, ou seja qual for a sua crença, você precisa entender que as pessoas que estão à sua volta estão por algum motivo. Elas estão para te ensinar alguma coisa e para você ensinar alguma coisa. Não é só para você aprender, é para você ensinar também. Então, quando a gente olha para essas questões assim voltadas muito para entender quem são a nossa família e a nossa história, e entender que a gente está ali por um propósito e por um motivo, a gente consegue acalmar um pouco o nosso coração. A Vivi colocou aqui, Aline, obrigado pela sua resposta. Ela botou: se não conhecemos e entendemos a nossa história e a história da ancestralidade, corremos o risco de repetir o padrão. Exatamente. É isso, é exatamente isso. A gente precisa praticar a aceitação. Sim. Aceitar que as coisas são como são e que elas são como são porque elas tiveram um porquê de existir. E, gente, aceitar guardar aqui, ó, dentro do peito. Cara, meus pais foram o que foram, eles fizeram o que fizeram e não podiam ter feito diferente, porque eles só tinham aquilo dali. Se você antigamente só tinha arco e flecha, a gente só caçava de arco e flecha. Hoje as pessoas caçam com espingarda, mas as pessoas há 300 anos atrás só tinham aquilo ali para caçar.
Então, eles caçavam com aquilo dali. Então, os nossos pais, eles conseguiram fazer até onde eles conseguiram, porque eles não tinham mais ferramentas, né, vamos dizer assim, do que até onde eles foram, infelizmente. É questão de tempo, né, Aline? A gente saber o olhar, a gente olhar, sair desse olhar de julgamento e a gente começar a olhar com Isso, amor, com um olhar de compaixão. é isso, É o que você falou, a exatamente. gente voltar um pouco à nossa história. Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem um vasto conhecimento, as pessoas só não buscam por isso se não quiserem. Sim. Mas você imagina, Hoje a gente há, tem. de- há 15 Hoje a anos gente atrás, há 20 anos atrás, não vão muito longe, não. A gente não tinha acesso a tudo isso que a gente tem hoje. Imagine na época tem. dos nossos Não, pais. assim, hoje a gente tem a possibilidade de ter infinitas terapias para nos trazer cura, por exemplo, na nossa área familiar. Sim, Os nossos pais não tinham alcance disso daí. Os nossos pais não tinham alcance do conhecimento de que existiam essas mazelas dentro da família deles que precisavam ser curadas. Mas a nossa geração hoje pode curar a geração dos nossos ancestrais e as gerações futuras. acredito. Cabe só a gente que a gente quer fazer ou não. Acredito. A gente nasceu para isso. Eu tenho essa convicção de que eu vim para a família que eu tenho hoje, né? Tanto a família Brazão, Para Santana e curar as Cardoso, eu gerações. vim para quebrar padrões. E você que também está aí assistindo a nossa live, você também veio com esse propósito. Às vezes você não tem um conhecimento, mas hoje está aí tudo de informação para você aprender, para você realmente usar essa ferramenta, não para desafiar, não para suscitar mais ódio, mas sim para você realmente É isso. tirar essa visão que você tem da sua família, sair um pouco e olhar a sua questão por cima como observador e olhar com compaixão e você Exatamente. quebrar esse padrão. Porque quando a gente quebra o nosso padrão, não é isso, Aline? A gente não quebra É só isso. hoje essa geração, mas as futuras e as anteriores também, não é, Aline? Exatamente. A gente cura toda a Toda família. a família. Todo, todo o sistema. Mas aí eu vou entrar em constelação Vamos familiar, deixar isso aí e para esse uma assunto é próxima. polêmico. E que viva as ovelhas negras, como está falando a Vivi aqui. Viva! Exato, exato. Viva! Gente, a live está muito boa, muito gostosa, mas infelizmente nós temos que terminar, porque eu tenho aqui um recadinho para dar para Poxa vocês. vida, Foi muito foi rápido, é muito muito rápido. rápido. Uma hora Ah, é muito vou rápido. fazer outra. Várias, daqui para frente vamos fazer várias. Aline, você quer deixar aqui algumas recomendações? Você quer deixar algum conselho para esses filhos que sofrem com essa falta desse afeto maternal? O que você pode dizer para eles? Eu acho que o conselho mais importante, busque conhecimento. Você hoje tem a oportunidade. Se você desejar não fazer, o universo ele respeita as nossas Sim, escolhas. Mas você hoje pode. Você pode buscar conhecimento. Busque conhecimento, busque a sua cura. Cure você, que você curará toda a sua família, todas as suas relações pessoais. Vai melhorar casamento, vai melhorar sua relação com seus filhos, vai melhorar sua relação com seus pais. Então, o que eu posso dizer para vocês é entenda a história de vida da sua família e busque a cura, porque é mais do que urgente. É mais do que urgente para a amém. sociedade, não é só para a gente, não. Amém. Aline, muito obrigada pela sua presença. Quero agradecer por Obrigada. seu conhecimento, que você continue essa jovem que busca tanto conhecimento, né, para agregar na sua vida e hoje você poder também agregar na vida de outras pessoas. Quero agradecer aqui a todos vocês que participaram dessa live, tá? Muito obrigado, gratidão mesmo. Se vocês puderem compartilhar, compartilhe com seus amigos, seja um canal de vida para outras vidas também. É isso aí, ô Cris, o conhecimento liberta. Eu gosto muito daquele versículo. É isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é realmente a maior quebra de tudo aquilo que nos aprisiona, é realmente o conhecimento que liberta. O mais importante, além desse versículo que você falou, é um outro versículo que eu acho que hoje é o que urge o mais urgente. A gente, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Só que hoje nós não somos mais ignorantes. Então, a gente precisa fazer, a gente tem que descruzar os braços e buscar realmente a nossa cura. Falou tudo, Aline. E esses dias eu tenho pensado muito sobre isso também,
que hoje a gente tem toda essa informação, nós estamos muitas vezes até com obesidade mental, de tanta informação que você tem, e está na hora de colocar em prática. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que você tem analisado, está na hora de colocar em prática. Analisam tudo e pega tudo que for bom e tenta colocar isso em prática. Seja você a diferença dentro da sua família. Seja diferente, faça realmente a diferença. Você veio para isso. Você veio para quebrar o padrão da sua família.